Você já notou como algumas mulheres chegam ao fim do mês com a geladeira cheia, as contas pagas e ainda um dinheirinho guardado, enquanto outras com a mesma renda chegam ao dia 20 e já não sabem mais o que aconteceu com o salário? Não é sorte, não é marido rico, não é herança. É um jeito de pensar sobre dinheiro que a maioria das mulheres nunca aprendeu, porque ninguém ensinou. Existe uma mentira que o mundo moderno repete toda semana, em todo aplicativo de finanças, em todo influenciador de planilha, que organizar dinheiro é uma questão de técnica, que basta a ferramenta certa, o método certo, o app certo, e tudo se resolve. Mas se isso fosse verdade, por que tantas mulheres inteligentes, esforçadas, que já tentaram de tudo, continuam no mesmo ciclo todo mês? A verdade que poucos têm coragem de dizer é que o problema nunca foi o dinheiro. Foi o coração por trás do dinheiro. Hoje eu quero te mostrar 5 princípios que mulheres japonesas usam há séculos para manter a casa organizada e as finanças no lugar, e que têm uma raiz muito mais profunda do que a cultura oriental. Porque quando eu comecei a estudar esses princípios, percebi que cada um deles tem um eco direto nas escrituras, que Deus, muito antes do Japão, já havia dito essas verdades ao seu povo. Fica até o final, porque no capítulo 9, eu vou te dizer uma coisa que pode ser desconfortável, mas que pode mudar o rumo da sua vida financeira de vez. E ao longo dessa história, você vai conhecer 3 mulheres, 3 arquétipos, 3 destinos diferentes, e vai reconhecer em qual delas você está agora. Mas antes de te apresentar a elas, quero te fazer uma pergunta. Qual área financeira da sua vida mais precisa de transformação hoje? Deixa o seu like nesse vídeo e me conta nos comentários. Sua resposta me ajuda a criar mais conteúdo que realmente serve você. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia financeira está chegando para você nos próximos dias. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Havia uma cidade comum no interior de São Paulo. 3 vizinhas, 3 histórias, 3 escolhas. A primeira se chamava A Ansiosa. Ela ganhava bem, trabalhava muito e toda vez que o dinheiro entrava sentia um alívio enorme e uma vontade imediata de gastar. Não por maldade, por medo. Porque no fundo ela achava que se não aproveitasse agora, o dinheiro ia embora de qualquer jeito. E ele ia. Todo mês. A segunda se chamava A Controladora. Ela tinha planilha, tinha aplicativo, tinha caderno, caneta colorida e categoria para cada centavo. Mas tinha também uma tensão permanente. Ela controlava o dinheiro com os dedos apertados e quando algo fugia do plano, entrava em pânico. Ela sabia onde cada real estava, mas não tinha paz. A terceira se chamava A Sábia. Ela não tinha o maior salário das 3, não tinha o melhor emprego, mas tinha algo que as outras não conseguiam entender: serenidade. Quando o mês acabava, ela tinha guardado. Quando uma emergência aparecia, ela tinha reserva. Quando uma oportunidade chegava, ela tinha margem para aproveitar. As vizinhas achavam que ela tinha algum segredo escondido, e tinham razão. Um dia as duas foram até a casa da Sábia. Era uma tarde de sábado, chovia lá fora, e elas decidiram perguntar diretamente: "Como você faz?" A Sábia sorriu, foi até a cozinha, voltou com 3 xícaras de chá e disse: "Vou te contar 5 coisas que aprendi, mas aviso, nenhuma delas é nova. Todas elas estão na palavra de Deus. Os japoneses só colocaram nome. O primeiro princípio se chama Ikigai, que em japonês significa razão de ser. Antes de qualquer decisão financeira, a mulher que usa esse princípio pergunta: por que eu estou gastando isso? Qual é a razão por trás desse dinheiro saindo da minha mão? A ansiosa ouvia isso e pensava: mas eu sempre tenho uma razão. E ela tinha. Só que a razão era sempre o presente, o alívio imediato, o prazer agora, a recompensa por um dia difícil. Ela nunca perguntava: esse gasto está alinhado com o que eu realmente quero construir?
A Bíblia diz em Provérbios 21:5 que os planos do diligente levam à abundância, mas todo aquele que se apressa vai à pobreza. A pressa não é velocidade, é ausência de propósito. Quando você gasta sem saber por quê, você está com pressa, mesmo que esteja parada. A sábia explicou que o Ikigai financeiro não é uma planilha, é uma conversa com Deus antes de abrir a carteira. Eu aprendi a perguntar: Senhor, esse gasto honra o que o Senhor colocou nas minhas mãos? Ela não era rígida, era intencional. E intencionalidade, quando nasce da fé, produz paz, não ansiedade. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, diz que toda decisão é um voto para o tipo de pessoa que você quer se tornar. Cada real que você gasta com propósito é um voto para a mulher organizada que você está se tornando. Cada real gasto no impulso é um voto para o ciclo que você quer sair. O segundo princípio se chama Kaizen, melhoria contínua, pequena e diária. Não a grande virada, não o grande salto. O pequeno passo de hoje. A controladora amava esse conceito, ou achava que amava, porque ela tentava melhorar tudo de uma vez. Reduzia todas as categorias na mesma semana, cortava todos os gastos ao mesmo tempo, e em 3 semanas estava exausta e voltava para os velhos hábitos, se sentindo uma fracassada. O Kaizen verdadeiro é diferente. É escolher uma coisa só. Essa semana só uma coisa. Talvez seja parar de comprar café fora. Talvez seja começar a anotar o que come fora de casa. Talvez seja só olhar para o extrato sem fugir. A sábia disse às vizinhas: eu não mudei minha vida financeira em 1 mês. Eu mudei uma coisa em janeiro, outra em fevereiro, e fui empilhando pequenas vitórias. Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, chama isso de hábitos-chave. Pequenas mudanças que criam efeito cascata em toda a vida. Quando você organiza uma gaveta, quer organizar o guarda-roupa. Quando você organiza uma conta, quer organizar todas as outras. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Esse versículo não é só sobre caráter, é sobre capacidade. Deus não te confia o muito antes de você demonstrar que cuida do pouco. O Kaizen é a prova diária de que você é essa mulher. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para a sábia. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa. Sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. O terceiro princípio se chama Mottainai, que é uma palavra japonesa sem tradução exata, mas que significa algo como que desperdício. É uma lamentação, um luto pelo que foi desperdiçado, e ao mesmo tempo, uma postura de reverência pelo que se tem. A mulher que vive o Mottainai não desperdiça porque sente que cada coisa tem valor, não porque seja avarenta, mas porque é grata. Ela conserta antes de jogar fora. Ela termina o que tem antes de comprar novo. Ela usa o que está na geladeira antes de fazer compras. A ansiosa ouvia isso e sentia um frio na espinha, porque ela sabia quantas roupas com etiqueta ainda no armário, sabia quantos alimentos jogados fora toda semana, sabia quantas assinaturas ativas que ela nem usava mais. A Bíblia conta que quando Jesus alimentou os 5.000, depois do milagre ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. João 6:12. O Filho de Deus, que poderia criar pão do nada a qualquer momento, mandou guardar as sobras. Isso não é mesquinharia, é mordomia, é honrar o que Deus proveu. A sábia tinha um caderno simples onde escrevia tudo que entrava e saía de casa. Não por controle ansioso, mas por reverência. Quando você sabe o que tem, você para de comprar o que não precisa, ela disse. E quando você para de desperdiçar, começa a sobrar. Sempre. O quarto princípio se chama Ma, que em japonês é o conceito de espaço vazio intencional. É a pausa, o intervalo, o lugar onde nada está, e que por isso mesmo tem valor. No contexto financeiro, Ma é a margem, é o dinheiro que não tem destino, a reserva que não é para nada específico,
e por isso está disponível para qualquer coisa que Deus quiser fazer através de você. A controladora tinha dificuldade com isso. Cada real tinha categoria, cada centavo tinha destino. Ela achava que margem era ineficiência, mas margem é liberdade. Margem é o que te permite dizer sim quando aparece uma oportunidade. Margem é o que te impede de entrar em pânico quando aparece uma emergência. Margem é o que te permite dar quando Deus te chama a dar. Provérbios 13:11 diz que a riqueza adquirida às pressas diminui, mas quem a ajunta aos poucos a faz crescer. O mar financeiro é construído aos poucos. É a 10ª parte guardada todo mês, mesmo quando parece impossível. É a reserva que começa com R$ 50 e um dia vira 6 meses de despesas. A sábia disse: aprendi com minha avó que o dinheiro guardado sem destino não é dinheiro parado, é dinheiro em oração. Você está segurando na mão e dizendo: Senhor, quando o Senhor precisar usar isso, estou pronta. Isso muda tudo. Não é acumulação, é disponibilidade. O 5º e último princípio se chama wabi-sabi, a beleza da imperfeição, a aceitação de que nada é permanente, nada é perfeito e que existe graça nessa realidade. Esse é o princípio que a ansiosa e a controladora mais precisavam e mais resistiam. Porque ambas, cada uma à sua maneira, estavam em guerra com a imperfeição. A ansiosa fugia dela gastando. A controladora lutava contra ela controlando. Mas nenhuma das duas tinha aprendido a descansar dentro dela. O wabi-sabi financeiro é o mês em que não deu certo, e você não se destrói por isso. É o planejamento que saiu do plano, e você ajusta sem drama. É a conta inesperada, e você respira, resolve e segue. Não porque você é indiferente, porque você confia em quem está no controle. Filipenses 4:11. Paulo, escrevendo da prisão, diz: aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Aprendi. Não nasceu assim. Aprendeu. A contentment é uma disciplina espiritual que se pratica, especialmente com o dinheiro. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreve que a prosperidade começa com um estado mental de gratidão e não com ausência de problemas. Ele estava descrevendo, sem saber, o wabi-sabi. A mulher que prospera não é a que nunca tem dificuldades. É a que não deixa a dificuldade definir sua identidade. A sábia olhou para as duas vizinhas e disse: vocês vieram aqui achando que iam encontrar uma planilha, mas o segredo não está na planilha. O segredo está em quem você decide ser toda manhã antes de abrir o banco. A ansiosa estava com os olhos marejados. A controladora tinha soltado o caderno de anotações no colo, sem escrever mais nada. Anos depois, as 3 mulheres tinham histórias diferentes. A sábia continuava sendo a sábia. Seus filhos cresceram vendo uma mãe que tinha paz com dinheiro. Suas netas cresceram aprendendo que guardar é honra, que dar é semente, que planejar é oração. Ela nunca foi rica pelo padrão do mundo, mas nunca passou por necessidade real. E isso, ela dizia, era o maior milagre que Deus havia feito na sua vida financeira. A controladora passou por uma crise que quebrou todas as planilhas. O marido ficou desempregado por 8 meses. A planilha não deu conta. Mas nessa crise, ela encontrou o wabi-sabi. Aprendeu a soltar. Aprendeu que Deus é o administrador, não ela. E quando o marido voltou a trabalhar, ela voltou às finanças, mas diferente. Com mãos abertas em vez de fechadas. A ansiosa demorou mais. O ciclo de gastar e se arrepender durou anos, mas um dia, numa manhã de segunda-feira, ela abriu o extrato do banco e sentiu algo diferente. Não vergonha, não pânico, mas uma determinação tranquila. Ela escolheu uma coisa só para mudar aquela semana. Apenas uma, e foi empilhando. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. É o único lugar em toda a Bíblia onde Deus convida o homem a testá-lo, porque Deus sabe que o coração que confia com o dinheiro é o coração que confia em tudo. E o coração que confia em tudo está pronto para receber tudo. Agora eu preciso te dizer algo que pode ser desconfortável. E eu te peço que você não feche o vídeo agora, porque essa parte pode ser a mais importante de tudo que você ouviu até aqui. A maioria das mulheres cristãs que tem dificuldade financeira não tem problema de renda. Tem problema de coração. Tem uma crença escondida que diz: Deus cuida das coisas espirituais, mas o dinheiro é minha responsabilidade. E aí,
ela carrega esse peso sozinha, com ansiedade, com controle, com culpa, e nunca entrega de verdade. O engano moderno diz que você pode ter vida espiritual abundante e vida financeira desordenada ao mesmo tempo, que o dinheiro é uma coisa separada da fé. Mas Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus aumentos, e se encherão de abundância os teus celeiros. Honrar a Deus com os bens não é só o dízimo. É a forma como você gasta, é a forma como você guarda, é a forma como você decide, é a forma como você reage quando falta. Tudo isso é expressão de quem você adora. Mateus 6,24 é direto: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mas existe uma terceira opção que Jesus não menciona, porque ele não precisava: a mulher que não serve ao dinheiro, mas que também não serve a Deus com o dinheiro. Ela simplesmente vive, sem intenção, sem propósito, sem oferta. E essa mulher, infelizmente, nunca experimenta a provisão sobrenatural que Deus prometeu. Você é o tipo de mulher que aplica o que aprende, ou o tipo que coleciona boas ideias e volta ao mesmo ciclo na segunda-feira? Essa é a pergunta que separa a ansiosa da sábia. Não é capacidade, é decisão. O sistema japonês bíblico que você aprendeu hoje tem 5 etapas que juntas formam uma postura de vida. Primeiro, viva com propósito. Antes de gastar, pergunte por quê. Segundo, melhore uma coisa só por vez. O Kaizen da obediência financeira. Terceiro, honre o que você tem. O Motainai da mordomia cristã. Quarto, crie margem. O Ma da disponibilidade para Deus. Quinto, aceite a imperfeição. O Wabi-sabi da fé nos dias difíceis. James Clear diz que 1% de melhora por dia resulta em uma pessoa 37 vezes melhor ao fim de um ano. Ruth saiu da Moabe com nada e terminou na linhagem de Jesus. José entrou no Egito como escravo e saiu como governador. Daniel foi para o cativeiro e terminou interpretando os sonhos do rei. Nenhum deles teve atalho. Todos tiveram o sistema: obediência, serviço e confiança. Agora deixa eu te contar o final da história da sábia. No último ano de sua vida, com 72 anos, ela chamou os netos ao redor da cama. Não tinha muito a deixar em termos de herança material. Tinha uma casa simples, um jardim pequeno, uma cozinha onde sempre cheirava a comida boa. Mas tinha algo muito mais valioso: tinha paz. Tinha o rosto de quem terminou bem. Uma das netas, com 23 anos, perguntou: Vó, qual foi o maior erro que a senhora cometeu com dinheiro? A velha riu baixinho e disse: ter demorado tanto para entender que o dinheiro é do Deus. Eu ficava guardando com medo, gastando com culpa, controlando com ansiedade, como se eu fosse a dona. O dia que eu entendi que eu era mordomia, não dona, foi o dia que tudo mudou. E o que a senhora faria diferente? A neta perguntou. Nada, ela disse, porque cada erro me ensinou a confiar mais. E confiar mais sempre valeu a pena. 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Essa é a herança real. Não a conta bancária cheia, mas a vida que terminou com fidelidade. Você chegou até aqui. Isso me diz algo sobre você. Você não é a mulher que desiste no começo. Você é a mulher que quer entender de verdade. Então eu te deixo com uma imagem final. Imagine 2 mulheres, ambas com 50 anos hoje. Uma vai passar os próximos 5 anos procurando o segredo financeiro, o app certo, o método certo, o guru certo. A outra vai passar os próximos 5 anos aplicando o que já aprendeu, com humildade, com consistência, com fé. Daqui a 5 anos, qual das duas você quer ser? O sistema japonês bíblico não é sobre perfeição, é sobre direção. Uma direção por dia, uma decisão por vez, uma semana organizada de cada vez. Jeremias 6,16 diz: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas onde é o bom caminho e andai por ele. O bom caminho já existe, só precisa de alguém disposta a andar. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado.
Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Me conta nos comentários. Qual dos 5 princípios tocou mais no seu coração hoje? Qual é a área da sua vida financeira que você vai transformar começando essa semana? Eu leio cada comentário e sua resposta ajuda outras mulheres que estão passando pela mesma coisa. Obrigada por ter ficado até o final. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. Antes de eu ir, se inscreve no canal. Um clique só. E fica de olho. Uma boa notícia financeira está chegando para você nos próximos dias. Agora vá e comece. Escolha um dos 5 princípios, o que mais fez sentido para você hoje, e aplique essa semana. Não todos os 5 de uma vez, só um. O Kaizen te pede isso, Deus te pede isso. E daqui a 1 ano, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.